Olá! Que delícia mais uma vez estar aqui com vocês. É o nosso encontro às terças-feiras, às 8 horas da noite. E agora um encontro diferente, porque agora estamos no Pod Arruda. É Pod Arruda. Vocês vão ter super overdose de Fábio Arruda, mas overdose positiva, porque eu estarei sempre aqui com esses amigos especiais, com essas pessoas interessantes, pessoas que têm algo de relevante a passar e dividir com a gente. Porque eu acredito que as histórias de vida valem por isso. Se as pessoas que têm um legado, uma carreira e estão prontas a dividir, se nós não prestarmos atenção no que elas têm para contar, a nossa vida vai ficando muito egoísta, né? Eu falo muito para vocês dessa base do egoísmo, que é a grande motivação da falta de educação. As pessoas pensarem nelas mesmas, as pessoas estarem centradas absolutamente no próprio umbigo. E é isso que a gente procura não fazer aqui. Vamos ampliar, eu garanto que sempre tem algo de interessante. A nossa convidada de hoje é uma das jornalistas mais respeitadas deste país. Ela tem uma carreira muito interessante, nós vamos falar sobre ela em diversos canais de televisão, mediadora de debate presidencial e com uma característica, né, na realidade, uma condição de vida, porque ela é negra. Ela é negra, ela é linda, ela tem porte de modelo, de verdade, altura também, e demonstra que o preconceito pode ser vencido através da capacidade, do talento e da qualidade no que se faz. Eu estou com o prazer de receber Joyce Ribeiro. Ah, muito obrigada! Que delícia estar aqui com você! Muito gostoso. E, Joyce, eu fico realmente, de verdade, eu fico muito feliz quando eu recebo aqui pessoas que, por mais que partilhem da minha amizade, do meu convívio, são pessoas que eu admiro imensamente no que fazem. Todas as pessoas que estiveram aqui até hoje são pessoas que eu admiro. E o jornalismo é algo que me fascina. Eu sou muito amigo da Leda Nagli, querida Leda Nagli, né, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, e eu acho o jornalismo fascinante, né? Foi esse fascínio que te levou a então fazer jornalismo, FIAN, né? Foi a FIAN. Primeiro, obrigada pelo convite. Assim que você me convidou, eu já fiquei super empolgada mesmo para estar aqui com você, sabia que isso seria uma conversa muito interessante. Agora, o início da carreira, o que me motivou, né? Na realidade, eu tinha uma facilidade, uma tendência para a área de humanas, que eu não sabia que a nomenclatura era essa, mas desde lá do comecinho eu já me entendia como uma pessoa que seguiria esse caminho. Sei, matemática, exatas, física, química, nem pensar. Não. Nem pensar. A gente tenta, a gente se esforça, mas não costuma dar certo não. Nosso negócio tá no mundo das letras. E eu já tinha essa predileção. E eu gostava muito de assistir telejornais desde muito cedo. Isso não era tão habitual numa criança de 12, 13 anos, né? Eu lembro de voltar da escola no horário do almoço bem rapidinho para pegar o jornal que começava sabe? Então eu curtia. Então você assistiu muito Leda Nagli no jornal hoje, aos sábados, né? Muito. E eu curtia assistir, imaginar como que aquilo era feito. E eu cresci assistindo Glória Maria e aquelas viagens maravilhosas. E eu pensava, poxa, se eu fizer algo parecido na minha carreira, eu vou ser muito feliz já, porque aquilo tudo me encantava. E eu fiz jornalismo para fazer televisão. Olha que interessante. Eu não mirava outros veículos, né? Não fui uma estudante que queria fazer jornal, que queria trabalhar em revista. Passei por todos os veículos, mas o meu foco era televisão. E aí busquei uma faculdade que já tinha uma tradição mais, né, elaborada para isso, e foi o início. Mas assim, um grande tiro no escuro, para falar a verdade, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem todas as particularidades de ser uma menina negra no Brasil, fazendo universidade. Você é de uma família com boas condições financeiras? A minha mãe foi dona de casa a vida toda, estudou, se formou e casou. Fez faculdade, casou e se dedicou aos filhos. Nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha e tenho
2 irmãos, o Otávio, que é dentista, o Gustavo, que é executivo. Ah, então vocês são 3 filhos formados, FIAM é uma faculdade particular, sim, então você já tinha um diferencial do que é o básico, né, da raça negra que é tão subjugada nesse sentido, da falta de condições, né? Sim, infelizmente no nosso país, quando a gente fala da população negra, a gente está falando da população mais vulnerabilizada, exato, mais marginalizada e com mais dificuldade de acesso. Ter uma família estruturada certamente fez toda a diferença na minha vida. O meu pai foi e é um produtor musical, Newton Ribeiro, sempre trabalhou em gravadoras de música e em determinado momento teve a gravadora dele. E isso possibilitou que todos nós tivéssemos uma vida assim confortável, sem luxo, sem excessos, né? Mas com não era bom família ensino, abastada, não, mas todos foram para a escola, tiveram uma alimentação maravilhosa, uma boa quer criação, dizer, educação e com uma mãe que já também era diferenciada por ter cursado uma universidade, né? Mas nunca trabalhou. Ela não exerceu, ela fez biologia na faculdade em Bauru, que é a cidade dela, e logo se casou. Aí não exerceu. Anos depois, ela fez uma segunda faculdade de moda, que é a grande paixão da vida dela. Ela sempre costurou, na infância, até começou novinha, passou uma vida imaginando, né, o que seria uma carreira no mundo da moda, mas era ali dona de casa. E aí, quando os filhos estavam crescidos, ela foi e fez uma outra faculdade, que é a faculdade de moda, e trabalha com isso hoje. Aliás, moda, você tem 1,83 m. Sim. Então, assim, você nunca modelou, não, antes eu modelei. Pois é, bonita desse jeito, imagina. E na adolescência era algo que eu queria muito, né? Eu cresci na era das supermodels, né? Naomi Campbell, quem mais? Cindy Nossa, Crawford, eu me lembro tanto. Christy Turlington. Nossa, Cindy Crawford. Cindy Crawford e a Linda Evangelista. Linda Evangelista, Elle Macpherson. Sim, todas as mega super Uber tops, né? Uber models. Uber models, e que, aliás, vou te recomendar, tem um documentário sobre a Linda Evangelista, sobre essa superação que ela teve um problema muito sério de saúde, né? E ela então explica toda aquela geração das supermodelos, como é que era aquilo naquele momento. É muito interessante, vale a pena. Confira. Não, vou assistir com certeza. E aí com os 17 anos eu comecei a modelar, mas muito nesse... Era um sonho, sim, eu gostava, eu via aquilo, vivia aquilo, mas também tinha a dificuldade de ingressar nesse mercado, né? A gente não tinha a valorização da beleza negra, hoje a gente vive um outro momento, né? Uma outra evolução em relação à inserção dos negros e negras no mercado de trabalho. Muito mais inclusivo, e isso para né? todas as áreas, não? Então pensar em uma inserção de modelos, né, fazendo campanhas relevantes, atuando realmente no mercado. Na minha época, quando eu tinha 16 anos, isso não acontecia. Então era uma aqui, outra ali e muito pouca movimentação. Você sabe que vale eu te contar, inclusive porque falamos dela, que quem fez, e a própria é muito grata por isso, quem fez a Naomi assumir esse papel que ela assumiu foi Linda Evangelista, porque em diversos castings ela dizia, se não tiver Naomi, eu não faço. Porque e se ela não tiver mais de uma entrada, quer dizer, procurando equiparar as condições e tudo isso. É um início dessa cobrança, né, que hoje é mais efetiva, né, na sociedade, mas é uma caminhada. É uma caminhada longa e para sempre. Você fez pós na PUC, Fiz. Né? E a tua pós é em jornalismo econômico e político. Muito bem, quando você fala, eu tenho aí 2 perguntinhas para você. Quando você fala que você tinha aquela admiração pela Glória Maria. Sim. Glória Maria nunca foi jornalista de bancada, né? Ela assumia uma outra forma de jornalismo. Ela foi mais repórter. Foi apresentadora também, mas a gente tem aquele imaginário da Glória nas grandes reportagens. Das grandes reportagens. E eu não sei, você vai me dizer que você deve saber melhor do que eu. Ela chegou a assumir bancada de jornal ou não? Ela apresentou no Rio de Janeiro, se não me engano, foi o Jornal do Meio-Dia também, o RJ. Tá. RJ. Então, assim, essas vertentes do jornalismo, você tem essas especificações, então, né? Econômico, sim, político, entretenimento. Você sabe que a própria Leda contou aqui que ela foi versada numa
técnica de jornalismo muito interessante, dos tons que você confere às coisas. Então, que é sistema, Ipanema e problema. Olha que coisa fantástica. E isso foi uma instrutora de jornalismo que, enfim, ela fez. Então, tinha sempre a história do como você graduar o tom da informação. Que eu acho que é isso que eu fico pensando. Você vai fazer um jornalismo, uma reportagem de viagem, como fazia a Glória Maria divinamente bem. E eu gostava muito da Glória, estivemos juntos diversas vezes. Você tá já num clima delicioso, que é viajar. Sim, viajar é uma delícia, né? Então, sempre, principalmente quando você não está fazendo uma viagem para cobrir uma guerra ou qualquer coisa, enfim, que é uma tragédia. Você está fazendo uma viagem para mostrar turismo, beleza, turismo. Cultura. É puro encantamento. Você, numa bancada, você tem que falar de morte, de tragédia, de catástrofe. Você gradua isso emocionalmente até onde isso te afeta. Você, Joyce, assim, que você sai... Sim. Acho que os anos vão te trazendo essa experiência, é claro, mas esse entendimento da sua função ali. O dia a dia do jornalismo, hard news, que a gente chama, é realmente muito difícil, né? A gente lida com aquilo que é mais problemático, com os maiores enfrentamentos da humanidade. Né? E estamos ali para reportar aquelas situações. Então, muitas vezes na rua me perguntam, poxa, mas não tem notícia boa no jornal? Eu falo, gente, infelizmente não. Né? E vamos nos atentar ao que temos para conseguir, daqui uns dias, não falar tanto de notícia só ruim. Mas afeta? Afeta. Somos seres humanos. Então, uma notícia muito, muito difícil agora, de guerra. Horrível, né? Horrível. No início da pandemia, quando a gente não entendia muito bem ainda o que estava acontecendo, e o jornal virou um obituário, né? A gente falava de morte da primeira à última reportagem. Era muito, muito difícil. E só os anos mesmo que vão trazendo essa tranquilidade de falar, abordar os assuntos, sabendo da forma como isso vai tocar as pessoas que estão assistindo e não querendo se isentar daquela situação. Isso é impossível. Né? Tanto que você falou das diferenças. Quando a gente tem uma notícia muito legal, muito para cima, o semblante é outro. Ipanema. Ipanema. O jornal é vida. Ele se transforma durante uma edição, que a gente começa fazendo o jornal de um jeito, a gente ao vivo não sabe porque se prepara, mas se acontece uma grande notícia no meio do caminho, a gente vai mudar para aquele inclusive, né, no momento em que você fala talvez sobre uma coisa em vias de tragédia, por exemplo, uma criança que cai num buraco e tal, mas aí ela foi resgatada, sim, aí você tem aquela euforia do sucesso, a coisa deu certo. O jornal é vida. O jornal, ele está em transformação enquanto a gente está apresentando e ao longo do dia todo. Então, obviamente, você vai se afetar, vai entender que as outras pessoas de casa também estão sendo impactadas por aquela notícia, muitas vezes dura, muitas vezes difícil, muitas vezes que vão fazer as pessoas chorarem, né? E é isso, é uma função... difícil. A gente se adapta a esses momentos de dificuldade? Sim. Mas a gente se isenta? Jamais. Porque afinal você tem tuas duas filhas lindas, sim, né? Casada com o Luciano, que é outro bonitão, aliás, o casal, gente, é de parar, fechar a avenida, coisa séria ali. E as meninas são lindas também. Mas são jovens, né? São, sim, adolescentes, pós-adolescentes, né? Ainda. Já quantos anos elas estão? Elas são pequenas ainda. Eu quero segurar um pouco, né, esse crescimento. A Malu tá com 11 e a Lorena com 8. Ah, são crianças ainda, vai. Tá bom, até porque se a gente for pela base da origem do teen, né? Que no idioma americano, na realidade, elas passam a ser consideradas teen com 13. Né? Deveria ser, que agora a coisa está muito mais rápida, né? Não, gente, não precisa disso, não precisa, né? Não precisa. É tão bom. Que elas já querem se vestir diferente, não as tuas, mas eu vejo muitas, sim, filhas de amigas e querem usar saltinho e querem... Você gosta das coisas, cada uma no seu tempo, assim? Eu não incentivo isso em casa. Batons, assim, na boca.
pelo que elas trazem, né, de vontades, mas eu vejo que ainda bem a personalidade delas é mais de acordo com a idade mesmo. A gente está sempre conversando, fala, não precisa, vai ter o tempo certo de fazer isso. E tem as personalidades, né? Elas são muito diferentes. A Malu, eu olho para a Malu e me vejo, né, de 11 anos. Ela é mais centrada, ela é um pouco mais amadurecida para a idade, mas nessa coisa de se vestir, é muitíssimo vaidosa, muito mais vaidosa do que eu fui, mas ela ainda tem essa essência infantil. Né? A Lorena é mais nova, ainda tem 8 anos, mas é uma personalidade completamente diferente. Ela é mais Ela Luciana? É bagunceira, ela é acelerada, ela gosta de falar com Deus e todo mundo, com quem ela conhece, com quem ela não conhece. A Malu é mais tímida. Então são duas personalidades completamente diferentes, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, e se tornam porque somos todos indivíduos, né? Exato. Completamente diversos, né? Agora, isso é gostoso. Eu acho que você deve ter um grande prazer, eu imagino, né? Você ser mãe dessas meninas entre 11 e 8 anos, que já estão pegando um mundo mais inclusivo, como nós dissemos, mais tolerante e, acima de tudo, menos racista. O racismo é uma coisa muito séria. Eu tenho absoluta ojeriza a toda e qualquer forma de preconceito. Quando as pessoas me perguntam qual é uma definição de elegância, de ser chique, essa associação que fazem comigo, eu digo que básico e acima de tudo é você não ter preconceito para não ensinar preconceito. Porque ninguém nasce. Uma criança branca não nasce não gostando de uma criança negra. Ela é ensinada a não gostar. Ela tem discursos e resquícios históricos do que ela vê, do que ela ouve, do que era. Então, ao mesmo tempo que eu entendo pessoas mais velhas, né? Minha mãe, se viva fosse, minha mãe estaria com 94 anos. E ela tinha uma cabeça ótima, ela era nordestina, do interior de Pernambuco e tal. Então eu acho que isso também ajudou, ela tinha um convívio na fazenda muito grande, então não tinha tanto essa distinção. Mas várias amigas dela da mesma época, que teriam, né, que fossem de idade semelhante, traziam resquícios preconceituosos e que eu entendo que não era culpa dessas senhorinhas e que elas não iam mais mudar. Não adianta, não adianta. Essa história de dizer que, depois de um certo momento, não consegue. As coisas estão tão arraigadas. Então é bacana que está vindo uma nova geração pensando diferente. Você pegou muito preconceito, você, na escola, na faculdade? Sim. É bem diferente do que as meninas enfrentam hoje, mas sim, a gente ainda vive alicerçado numa sociedade extremamente preconceituosa. A gente fala de avanços? Sim, temos avanços e a gente tem que comemorar cada um deles, mas os passos são lentos. Fábio, é muito lento ainda, né? Comportamentais e de mentalidade, como você bem falou. Exato. Elas não acontecem nem na velocidade, nem da forma como deveriam acontecer, como nós gostaríamos que fosse, mas a gente vive num mundo em transformação, em que vários dos nossos maiores problemas, eles vão cada vez mais sendo completamente inadequados. Exatamente. Né? E não tem nenhuma forma de aceitação social. A gente vive esse momento? Eu acredito que sim. Apesar da transformação lenta, eu acho que a gente vive esse momento de mentalidades mais jovens que conseguem cobrar e ensinar até o limite, né, as gerações anteriores, que alguns comportamentos eles foram incutidos nas nossas mentes, né, nas mentes dos que vieram antes, sem nenhuma... que isso não pode mais acontecer. Não pode, é isso. Não há mais espaço para isso. Então, eu vejo uma geração que antes... que veio depois, né, de mim, eu falo muito com alunos de faculdade, que já vem com o que hoje a gente chama de letramento racial, que quando eu estudei, quando eu estava na faculdade, além de não se falar sobre o racismo, a gente acreditava e tinha aquela educação familiar, muitas vezes, de que não abordar esses temas talvez fosse a melhor solução.
Olha, quer dizer, aquela história do não comprar uma briga. Não levantar essa questão, não, vamos tentando, não vamos dar tanto espaço para isso que a gente vai se sentir mais fortalecido para lutar contra isso. E hoje a gente sabe, né, que a gente precisa falar, a gente precisa educar, não, as pessoas, para que o racismo tenha... eu diria o lugar que ele não deveria ocupar, mas é que ele seja eliminado realmente para sempre. Mas é uma caminhada árdua. E outro dia eu estava conversando com uma amiga e a gente falando, ela da minha idade, e a gente comentando que nós não veremos uma transformação tão efetiva. Talvez a geração das minhas filhas. Veja. Isso, e os que vêm depois, certamente. Mas a minha geração é a geração de luta, sim, de enfrentamento, sim, de resistência, sim, que começou a rodar essa movimentação de mudança, mas que ainda enfrenta muito. Ainda enfrenta no dia a dia. Imagina você, por exemplo, você teve uma mãe que também se formou, né, na faculdade. Então, você imagina a diferença disso pro tempo da sua avó. E isso entrando primeiro na questão de gênero, quer dizer, mulheres chegarem lá estudando e fazendo faculdade, porque estudar era curso normal, era ser professora. Exatamente, o que era destinado para as mulheres. Exatamente, né? enfermeira, né? Aquela história. Cuidado. Quer dizer, então eu acho que assim, imagina para sua avó o que vocês não representaram de mudança. Sua mãe e você, né? Quer dizer, é uma transformação contínua, à base de muita luta, de muito sofrimento dos que vieram antes, de muitos crimes que não eram enxergados dessa forma. Né? O racismo hoje a gente entende como um crime que sempre foi, mas sempre antes foi. Né, não se havia punição, não se enxergava a possibilidade de que isso acontecesse e fosse punido, né? Houvesse uma medida para uma punição efetiva. Só que além de muito árdua essa caminhada, a gente ainda vive um momento de muita atenção, porque esses casos se repetem no jornal, no noticiário. Pelo amor de Deus, estádio de futebol, que é uma barbárie. E são repetidas vezes, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas quanto avanço e tal. E eu sempre falo, não, sim, vamos comemorar. Cada passo é necessário, cada passo devemos aprender e comemorar, mas a luta ainda está posta e ainda há muito o que fazer. E essa geração que vem crescendo, a geração das minhas filhas, dos adolescentes de hoje, quem está saindo do banco da faculdade hoje, tem uma outra forma de lidar, muita informação, né, que foi adquirida ao longo do tempo e com os que vieram antes e que realizam uma outra forma de enfrentamento. Enfrentamento mais consciente, mais corajoso, mais às vezes mais você acha um pouco não tirando, tá, que possa ser. Não estou dizendo se está certo ou está errado, não estou aqui para julgar. Mas talvez você não vê que em algumas situações é um enfrentamento rancoroso. Será que uma luta com mais... eu sei que é difícil, mas uma luta com mais predisposição a lutar de forma boa, positiva, e não tudo ser guerra ou embate, ou precisa ser guerra e embate para ser escutado? Eu não vejo dessa forma, porque assim, os mecanismos, né, do racismo estrutural, que a gente também hoje tem esse entendimento para avaliar que as instituições elas foram alicerçadas nesse molde racista destruidor de pessoas, destruidor de vidas, destruidor de talentos, destruidor de possibilidades, de oportunidades. Então, o enfrentamento ele precisa ser bem posicionado, sim. Né? Não há como a gente entrar numa luta como essa, talvez transmitindo uma certa vulnerabilidade. Não há espaço para isso. Você tem que avançar, mostrar você tem força. Que se colocar. Você tem que entender o seu momento, entender o enfrentamento da sua geração, né? Entender os passos que foram avançados até aquele momento, entender qual é a sua contribuição, e essa quebra de privilégios entre gerações
ela vai trazer uma reação muito agressiva. Tá aí os casos que a gente vê hoje em dia de violência motivada por questões raciais, de mortes motivadas por questões raciais, de assassinatos motivados por questões raciais. É uma luta e um enfrentamento duro. É uma luta e um enfrentamento que tira vidas diariamente. Ou a gente chega muito centrado para, sim, usar todas as nossas ferramentas intelectuais, né, para combatê-lo, mas entendendo o tamanho dessa batalha. Porque veja, você tem aí, nós temos figuras expoentes, né, da raça negra que se manifestam de forma contrária. Morgan Freeman, por exemplo. Sim. Morgan Freeman faz questão de dizer que ele não concorda com um feriado, ele não concorda com o mês da consciência, ele acredita que isto... Porque eu entendo talvez o raciocínio dele. Ele diz que ele acredita que isto deveria ser todo dia. Deveria, mas não é. Então, é por isso que eu entendo. A gente está o discurso dele é legal, mas assim, gente, eu fico tão entre a cruz e a caldeirinha, porque ele é o Morgan Freeman. Ele é uma voz... de força, de peso. Do planeta, né? Quer dizer, e aí quando se consegue um avanço, aí você pega uma figura tão importante que vai e diz, não, isso é bobagem. Não, isso não deveria ser assim. Aí você fala, sabe? Eu acho que aqui o Morgan Freeman, ele talvez exemplifique aquilo que eu disse logo no começo da entrevista de vamos combater o racismo sem escancará-lo, né? Talvez a gente ganhe nesse enfrentamento. E isso é muito geracional também, né? Talvez o período em que ele cresceu, os enfrentamentos eu acho que ele está nos seus 80 anos praticamente já, certamente. E as lutas que ele enfrentou fizeram com que ele demonstrasse esse recuo, né, frente às questões raciais, que com certeza ele viveu e vivenciou e vive, né, diariamente. E cansou de viver na própria Hollywood e tudo isso, imagina. Mais do que nunca. Então talvez esse discurso um pouco mais... eu ia falar enfraquecido, mas talvez não seja nem esse o ponto. Talvez ele tenha desenvolvido maneiras de desviadas dos enfrentamentos, né, reais, com esse posicionamento de não, veja bem, não é assim. Porém, contudo, todavia. O mundo, no seu ideal, deveria funcionar. Não deveria. Eu também acho, a gente não deveria discutir questões raciais. Exatamente. Por que a gente discute questões raciais se somos todos humanos, seres humanos? Mas é isso que aconteceu, essa condição, essa movimentação humana no planeta que fez de uns escravos e de outros colonizadores, possibilita esse relacionamento onde a gente não vê racismo nas relações. Possibilita? Não possibilita, é a nossa realidade. Não possibilita. As pessoas sendo comercializadas como objetos, acabou. Um vende o ser humano e o outro compra. E isso é normal? E eu faço desse ser humano uma coisa que eu posso matar, que eu posso mutilar, que eu posso agredir, que eu posso espancar, que eu posso... Qualquer coisa. Essa relação, ela não vai florescer. Não, e lembrar que era status, né? Quanto mais escravos você tivesse, significava que você era mais rico, porque era um produto caro. Então, quem mais tivesse demonstrava mais acúmulo de riqueza, né? Quando a gente pensa que o açúcar, por exemplo, também, quando então do seu surgimento se tornou um demonstrador de riqueza e de poder, né? E inclusive até vale a curiosidade para vocês, que durante um período da corte inglesa, principalmente, era muito comum, os franceses também adotaram, de ficar passando açúcar nos dentes, porque se os dentes estivessem muito cariados e estragados, era um sinal de que você era rico a ponto de abundância, de ter muito açúcar. De ter muito açúcar, você tinha açúcar sobrando. Quer dizer, olha a distorção dos valores. Você sabe que as mesas de doces, nos casamentos e tudo isso, vem dessa origem. Quanto mais doce, quanto maior fosse o seu bolo, significava que você tinha mais açúcar, logo você era mais poderoso. Então, pegando um exemplo bobinho, né, de comparar açúcar a seres humanos, não é isso que eu quero dizer da distorção de valores da humanidade. Porque eu tenho que te dizer que eu ouvi recentemente uma frase que você vai ficar fascinada, que eu fiquei. A palavra é essa, fascinado
não sei se positivamente, negativamente ou abismado. Então, Fábio, vocês, né? Vocês aí que passam por esses problemas, vocês gays, pretos, eu não fico quieto, porque comigo não é do meu feitio. Vocês que não são seres humanos, vocês, é isso, desumaniza Aí a pessoa viu o meu olhar estarrecido, aí ela tentou consertar. Então, vocês minorias, eu quero dizer, olha, sem nenhum demérito, hein? Mas que minoria da onde? Qual é o seu indicador de porcentagem para você dizer minoria? Minoria da onde? Minoria da onde? Minoria do que, cara pálida? E então, vem a desinformação também, né? É fantástico. São pessoas, quando a gente fala em alienação, a gente está falando desse pensamento, né? Que não se abre, que não busca aquilo que é uma informação enriquecedora, que não estuda, que não vê o mundo ao seu redor. Essa alienação produz essas atitudes agressivas, deselegantes. Você pode, mais do que qualquer pessoa, dizer o quanto isso é ofensivo. E a pior das agressões, que é o desumanizar o outro. Só eu sou digno de ser tratado como um ser humano, porque você não é. Vocês. Né? Vocês são os outros, vocês que não precisam de cuidados. As minorias. As minorias, uma vida que vale menos, porque eu sou melhor do que você. Isso está mudando. Está mudando, graças a Deus. Está mudando. Nós estamos sim avançando. Eu sou uma otimista. Muitas vezes me perguntam do nosso momento, né? Ah, Joyce, aí, você nesse momento atual, você é uma otimista, vê que falta muito? Falta muito, falta um mundo pra gente, um mundo inteiro pra gente mudar. Mas os avanços, eles estão acontecendo. E acho que antes de atitudes motivadas pela nossa cobrança, a mudança de mentalidade, ela é fundamental e é o nosso maior avanço. E vou te dizer que eu acho, além do que, e faço votos que a pessoa que proferiu esta pérola assista isso, além do que, de uma burrice atroz, porque assim, eu não consigo entender fazer esta comparação. Negros e homossexuais, ou negros e gays, ou negros e GL, BTQI, que eu nunca consigo decorar, cada hora tem uma letra a mais, que eu também acho que o princípio é muito mais importante do que a sigla. Essa é a minha opinião. Agora, você generalizar isso como vocês, me dá uma ideia que é assim, vocês do problema, vocês que estão com algo errado, vocês que têm defeito. A leitura embutida é isso. Vocês que têm esse defeito, então o seu defeito é ser negro, meu defeito é ser gay, o defeito talvez de uma outra pessoa é ser trans, e aí por diante. Quer dizer, na leitura de quem? Vocês que não são como eu. Que são um exemplo do que deve ser seguido, de como as pessoas devem ser. É isso, é a soberba, é o extremo do preconceito, é o extremo do racismo. E outra, é a burrice de gostar de proliferar esse racismo. De forma muito à vontade, de forma muito presente, né, na sua condição de vida, sem importar com o outro. Por quê? Porque eu desumanizo o outro. Desumaniza o outro. E eu vou te deixar uma pergunta aqui, eu vou agradecer os meus queridos apoiadores, mas eu vou deixar uma pergunta para Joyce responder para a gente agora, que na sequência dos agradecimentos, que é a seguinte: o mimimi de hoje. Eu quero a tua opinião porque você, por razões óbvias, você tem uma oratória impecável, você tem uma voz deliciosa de se ouvir, por isso que inclusive as pessoas têm muito prazer em te ouvir aí no noticiário. E você, com esse domínio da língua portuguesa, como é que fica essa história de criado mudo, a coisa tá preta, você tem que ver que todas essas expressões que envolvem e que existem correntes muito divergentes. As que dizem que isso é um absurdo gramatical e as que dizem que isso é fundamental. Você vai me responder isso já já. Gente, eu preciso agradecer vocês. Quando eu digo que vocês são os nossos patrocinadores, é verdade, porque o patrocínio, ele faz, principalmente para nós que vivemos de arte, toda e qualquer forma de arte, o patrocínio ele é absolutamente fundamental. Né? Ele vem lá do mecenato, das antigas famílias poderosas ali na Europa, que então apoiavam os pintores, os artistas e faziam com que o teatro crescesse, faziam com que as artes plásticas fluíssem, a dança, uma coisa maravilhosa. Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês que me patrocinam aqui no Pod Arruda.
Vamos lá? Quero começar por vocês da Foco Comunicação. Gente, a comunicação correta é fundamental. Você ter uma agência que possa intermediar a sua mensagem e que possa te orientar muitas vezes a passar a sua mensagem da melhor maneira é fundamental. Porque às vezes uma mensagem muito boa, passada de forma distorcida ou mal elucubrada, pode trazer um grande retorno negativo. E isso ninguém quer. Então uma agência assim vai te orientar, vai saber se é o caso de você ter uma assessoria de imprensa, enfim, vai cuidar da sua persona profissional e também pode ser até que ajude muito no seu contexto todo de vida. Por isso eu sugiro, e eles estão comigo desde o começo, muito obrigado, Foco Comunicação, saudades de vocês. Quero agradecer para esses queridos, eles adoram, porque eles fazem sempre os cortes. Olha, nós estamos aqui com um dos nomes do jornalismo nesse país, hein? O corte certo numa entrevista pode alterar totalmente o sentido do que você disse. Por isso que muitas entrevistas editadas são usadas contra as pessoas ou a favor das pessoas. Sempre com alguma intenção colocada nisso. E nós temos a queridíssima Razor. A Razor faz os nossos cortes. A Razor é impecável. Ela coloca os nossos shorts. Os shorts que são colocados aí, que vamos ter da Joyce, vamos ter sempre dos nossos convidados, procurando sim, não apenas a polêmica, mas ressaltar aqueles momentos tão especiais dessas nossas entrevistas, desses nossos encontros, que eu vou dizer uma coisa, eu acho todos os 60 minutos importantes, mas a Razor consegue destacar os ainda mais. Obrigado a vocês da Razor. Meu querido Dr. Derek Camargo, você é um grande amigo, você é um irmão, mas você é um médico, acima de tudo, preocupado com qualidade de vida. Agradeço a toda a equipe do Dr. Derek Camargo, porque vocês buscam que nós tenhamos uma longevidade com saúde. Estamos cada vez vivendo mais e que possamos viver com mais qualidade. Ninguém mais tem aquela imagem, né? Eu vi, inclusive, Joyce, uma postagem na internet, esses dias agora no Instagram, de pessoas na mesma idade em momentos diferentes. Então sim, apareceu assim, Fernanda Montenegro aos 52, J.Lo aos 54. Sabe, assim, como as figuras, né, como a nossa ideia, a gente tinha uma ideia, eu me lembro, eu pequeno, uma pessoa de 70 anos era uma anciã. Era um anciãozinho, uma velhinha, era um vovozinho, uma vovozinha, e isso mudou graças a médicos que se preocupam. E ele, inclusive lá, se você tem vontade de emagrecer, também é lá. Só que não se prenda a parâmetros, você não é obrigado a ser nada. Você só deve manter saúde, né? Se o teu sobrepeso estiver comprometendo e está a sua saúde, é hora de você ver isso. Mas não entra nessa piração de manequim 36, 38... Como disse lindamente Sofia Loren, eu prefiro comer uma boa pasta e tomar um bom vinho do que entrar num manequim zero. Então é muito interessante, né? Rochalar, querida Rochalar, você tem um trabalho maravilhoso que inclusive você vai receber na sua casa. Ai, eles fazem um trabalho muito especial, olha que peça linda. Eles fazem um uso de pedras, de restos, de aparas de pedras, de coisas que, de mármores, de granitos, de pedras que literalmente iam ser pedra no caminho. E passam a ser objetos úteis, decorativos. Então eles procuram um couro, o couro é ecológico, o couro é reciclado. Então eles fazem tudo isso para que você entenda que cada vez mais é importante reciclar. Não dá mais. Por isso que eu digo, gente, muita roupa acumulada no guarda-roupa, vai trocando. Juro que essa prática de comprar uma e tirar uma é difícil para quem é apegado, mas funciona. Funciona, é legal, faz a moda girar. A gente não pode ficar jogando só coisa fora. O mundo não pode só produzir, entendeu? E descartar, né? E foquinha com canudo no nariz. Para! Não pode. Então, Rochalar, parabéns por esse trabalho lindo. E a Joyce, tenho certeza que vai ficar tão feliz quanto eu fico. Sem dúvida. Sempre quando eu recebo as coisas de vocês. E, inclusive, você me contou hoje, ela me trouxe aqui e me mostrou que a ideia... Olha que bonitinho, um filhote dessa. Olha só, olha o filhotinho. Então, eles estão fazendo um kit para as empresas e para quem quiser de final de ano, que vem uma tabuazinha de aperitivo e um vinhozinho e um espumantezinho. Não é uma graça? Lindo. Eu achei bonitinho. Eu tenho horror a quem fala tudo no diminutivo, mas eu achei tão coisinha, tão gracinha.
Parabéns aí para Rocha Lar. E olha, quero agradecer aqui o Pocket Studio, nossos grandes parceiros. O Pocket Studio está em 2 endereços, tanto aqui no Shopping Pamplona, quanto no Shopping Parque da cidade. Você pode fazer aqui o que você quiser. Você pode gravar os seus programas, você pode fazer ensino à distância, você pode fazer palestras, conferências, você pode fazer o seu aniversário de uma maneira diferente. Imagina 4 adolescentes, sei lá, comemorando com um podcast de aniversário. Diferente, original, criativo. Então, realmente, são inúmeras as possibilidades e eu fico muito feliz que nós estejamos aqui, sendo bem acolhidos e bem tratados por essa turminha que aqui é ótima. Aqui quem é cabeludo fica com cabelo curto. Nossa, o moço tinha umas madeixas, agora tá de cabelinhos curtos. Borel um dia aparece loiro, outro dia Borel aparece moreno. Borel é uma fonte inesgotável de surpresas. Borel, você consegue me surpreender, viu, Borel? Impressionante, garoto. Esse garoto é demais. E a Aninha, que tá aqui, que é uma querida. Estou apaixonado por Aninha. Agora a Aninha é meu xodó. Faltava um pouco de toque feminino nesses ogros. Esses ogros precisavam de um pouco de doçura, né? De sensibilidade. Tudo pra melhor. Pra melhor, é isso aí. Olha, e ontem, e vou te dizer, viu, danada, a menina é magrinha, uma coisinha, mas carrega peso, levanta, faz, acontece. Mulheres são capazes. Eu acho uma graça a fragilidade feminina, mas cuidado para que essa fragilidade não seja um limitador. Você, mulher, lembre-se de se impor, mas sem perder a doçura, né? Eu acho que a doçura é fundamental. Joyce, te fiz uma pergunta. Sim. E claro que a sua memória de jornalista você tá com ela viva, mas eu vou lembrar para vocês. Eu perguntei a ela o que ela acha deste momento onde, em nome de combater preconceito, de combater racismo, as pessoas digam, não pode mais falar criado mudo, porque era um escravo que tinha a língua cortada, um escravizado, aí a gente tem que se preocupar também, que agora não pode mais falar escravo, tem que falar escravizado, que tinha a língua cortada para ficar a noite inteira do lado da cama de uma... Esta expressão, na minha opinião, é surreal, porque não é cabível que alguém ia confiar de dormir com uma pessoa que você cortou a língua, mutilou, na hora que você desse o primeiro cochilo, você tomava uma bandejada na cabeça, uma caçambada. Então isso me parece um exagero e uma apropriação meio fantasiosa. Mas qual é a tua opinião? A coisa tá preta? Fábio, eu vejo a nossa língua portuguesa como em processo de transformação. A língua é viva, ela se modifica e ela traz na sua raiz, nos seus fundamentos, muito daquilo que era presente na sociedade nas mais diversas fases. Então, expressões racistas, ofensivas, elas se perpetuavam sim pelo nosso vocabulário, pela forma como a gente se expressava no passado, ressaltando e perpetuando essa ofensa, muitas vezes escondida num discurso, sem a pretensão de ofender. Como nós estamos evoluindo nas questões raciais, que são talvez as mais profundas no nosso país, os nossos problemas mais profundos são raciais, sem dúvida. Estão alicerçados nas questões raciais, essa possibilidade de ter um letramento hoje em dia que vai me fazer pensar que aquela forma de comunicar pode ofender as pessoas e pode remeter a alguma questão racial, precisa sim ser corrigida e precisa sim ser... E custa, né? Isso que eu quero dizer, custa você poder não ofender. Com mais cuidado em todas as suas... possibilidades de agressão, digamos assim. Não só as questões raciais, mas quando a gente fala da comunidade LGBT, que também tem várias palavras, várias formas de se direcionar muito ofensivas. Quando a gente fala da terceira ou da melhor idade, quando, enfim, que não é a melhor, viu, gente? Eu que tô caminhando para lá, ela é mais nova. Eu tô caminhando para lá com 53, não tem nada de melhor. A gente vai ficando crocante, cada dia é um croque e tal, e a gente Mas vai... Mas há de se ressaltar a sabedoria. Exato, tem que ter alguma coisa. Então, e estamos mais velhos e mais jovens, como eu falei, né? Exatamente, mais velhos sem demonstrar e com toda a vitalidade. Vitalidade também para aprender, para se readequar a uma forma mais harmônica de convivência. Mas você acredita no criado mudo? Me conta, pelo amor
amor de Deus, você acredita? Olha, você acha o Criado possível? Mudo, eu ouvi essa mesma explicação. Eu acho que a possibilidade de se ter um escravo mudo ao lado da cama, e isso ser completamente absurdo, não nos afasta da criação dessa expressão. Entendeu? Que foi, sim, colocada no dia a dia e muito usada. Eu acredito na correção. Eu acho que a gente precisa, sim, mudar todas essas expressões. Eu acho que pode mudar, mas sugerem uma ofensa. Ainda que ainda que seja folclórico. Ainda que a origem real, efetiva, pode ter diversos entendimentos, né? Um vai achar que é por causa do escravo mesmo que cortou a língua. Outro vai achar que não, ele ficava ali velando o sono do senhor e que não tinha essa coisa de maus tratos físicos. Não interessa de onde vem, o que sugere uma ação preconceituosa e agressiva contra o outro ser humano. E aí não então, custa chamar de mesa de cabeceira. Exatamente, a gente deve mudar. A gente precisa construir uma sociedade mais respeitosa. Eu acho que tudo, Fábio, vai daquilo que seria o mais simples e o primeiro passo de um ideal de população mundial que a gente está cada vez mais longe, que é o respeito. Se eu me aproximo de uma comunicação que vai te ofender, não precisa, né? Enquanto ser humano em transformação e em evolução, não seria bom para mim e para você que a gente ajustasse essa troca? Gente, que delícia essa explicação da Joyce, essa colocação da Joyce sobre isso, porque é a primeira vez que eu vejo, por isso que eu adoro isso aqui. Eu adoro esses meus encontros, porque eu vou saindo mais rico, com mais informação. É a primeira vez que alguém me coloca de uma maneira que me convenceu. Te juro, você me convenceu. Que bom, você me convenceu. É o que eu penso. Porque quando vem com aquele radicalismo, da mesma maneira que, por exemplo, a Cíntia Chagas, que é uma figura que está tão em voga, sim, né? A explicação que eu ouvi veio dela. Exato. Né? E que ela coloca que denegrir não tem nada associado ao negro e tudo isso. Mas o que é? Então, se por acaso possa remeter a isso, ou possa causar, basicamente, se pode causar desconforto em alguém, constrangimento, por que fazer? É isso. E fazer. Vamos evoluir nas atitudes, no discurso, na fala, na forma de agir. Porque às vezes não precisa nem falar, né, Fábio? Exato. Um olhar, ele diz tanta coisa, positiva ou negativa, sim, muitas vezes negativa, que a gente precisa aprender a respeitar a existência do outro. Porque só pode isso ter... e é tudo isso. Mas e aí você acha que isso, então, por exemplo, até para música, né? Que agora estão resgatando muito uma música do Gil, de 78, em que o Gil fala da mulher e fala de negro macaquinha e faz macaquinha, tananana, quer dizer, cantada por um negro, né? Então veja como é. Eu acredito que hoje ele não gravaria de novo essa música. Não, quer dizer, é isso, né? As coisas... A evolução tá aí pra gente captar o que precisa ser corrigido e corrigir efetivamente. Mudar comportamentos... não é uma tarefa fácil. Mas o que será da nossa evolução aqui nessa Terra se a gente não tiver pelo menos a intenção de se melhorar, de estudar, de entender o porquê dessa discussão neste momento? Então vamos pegar uma lista de expressões que eu já recebi muitas vezes, que hoje seriam condenáveis. E vamos buscar o porquê disso. Um especialista vai falar nesse caminho, o outro no outro caminho, mas eu tenho a necessidade... Não tínhamos famosíssimas mulatas do Sargentelli? Sim. E isso era até enaltecedor? Também. E hoje em dia não é mais esse o discurso? De carnaval, em que a mulher era muito... colocada ali como um produto e um objeto, e hoje a gente já não vê mais isso. A gente precisa entender que a evolução está aí para todo mundo. A gente precisa se transformar. Eu acho que é isso que falta muitas vezes em todas as relações de conflito raciais e todas as outras que eu já falei aqui, é a intenção real de se transformar, porque se eu amo o ser humano, eu não quero ofendê-lo, eu não quero te fazer se sentir mal, eu não quero ofender aqueles que vieram antes de você ou antes de mim. E é muito importante, Joyce, que a gente entenda que existem peculiaridades, né, que são as nossas idiosincrasias e tudo isso, mas quando se trata de relacionamento, até onde você entende que
fulano e fulana se tratando, pode falar, ô neguinha, vem cá, faz uma coisa pra mim. Você me deu essa liberdade e nós temos esse discurso permitido, né? Falar assim, ô viado, você tá louco, viado? Isso muitas vezes entre pessoas que têm este código permitido, tudo bem. Quem disse que isso é pra todo mundo? Não. É isso que é uma coisa perigosa. Exatamente. É isso que é o limite, né? Entender as relações, né? A gente não tem intimidade com todas as pessoas, né? E que bom que é assim. E a gente precisa respeitar isso. O jeito do outro, eu só vou conhecer com o passar do tempo, às vezes por muitos anos, né? Até você entender o que é uma comunicação agressiva para essa pessoa, o que não é para outra. Então isso não me dá o direito de chegar aqui e falar qualquer coisa. Não sei como você vai receber, não sei se você vai gostar, se vai se sentir bem, se vai te tocar em algum lugar que vai falar, para mim isso não quer dizer nada, não quer dizer nada para você, mas quer dizer para mim. Pode dizer, exatamente. Aliás, vou te contar, talvez você já saiba, mas a gente falou disso e eu me lembrei. A Adele Fátima, que é essa beleza de mulher, né? E que foi um grande símbolo, né? Sexual e sensual, enfim. Você sabia que a Praça da Apoteose, no Carnaval Carioca, feita pelo Oscar Niemeyer, que vem a ser inclusive primo do meu pai, vinha, né? Os dois já partiram, os dois estão confabulando lá em cima. Mas que aquele símbolo da Praça da Apoteose é o quadril de Adele Fátima? Olha! Ele fez, o Oscar Niemeyer fez em homenagem a ela. Ele tem muito essa leitura da sinuosidade, né? As formas da mulher e tudo isso. Então, aquela leitura do final da Praça da Apoteose são os quadris de Adele Fátima. Não é bacana isso? Que homenagem! Bacana, né? Olha só. Talvez hoje achassem isso um pouco sexista. Pois mas que teve um cunho romântico na história, teve, assim, uma coisa enaltecedora de um homem que apreciava muito as mulheres. Mas hoje talvez pudesse ser questionado, né? Que adequar todas as ações, né? Principalmente a gente que trabalha com comunicação, né, Exato. Fábio? O risco é muito grande de ofender e a gente não pode se dar o direito de não saber, pelo menos, né? De não buscar, de não averiguar, de não pesquisar. Uma das minhas máximas, Joyce, eu procuro colocar nos meus livros, né? Aliás, tá aqui, gente, saiu uma edição especial do Faça a Festa e Saiba o Porquê. E é um livro que aborda todas as festas, a origem das festas, desde o Carnaval até o Réveillon. A origem, por que elas foram comemoradas, todas têm uma explicação, né? A grande maioria por origem de rituais religiosos e tudo isso, mas algumas muito comerciais, como todos os dias Dia dos Pais, Dia das Mães, todos foram criados de forma comercial. Agora, e ainda dou receitas aqui para como você pode organizar na sua casa um drink, um coquetel, um jantar, um almoço com quantidades. São dados muito legais, então tá aqui, gente, ó. Faça a Festa e Saiba o Porquê, da editora Senac. Eu coloco neste livro e em todos uma premissa que eu tenho de vida. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, mas não pode morrer ignorando. E eu acho que cada vez mais, com a nossa aceleração da comunicação, com a nossa velocidade, né? Gente, eu peguei, né? Você tem acho que 10 anos a menos que eu tenho 53. Eu peguei 45. Eu peguei o começo dos computadores, sabe? Era uma coisa, aquele tubo atrás do computador. Cômodo, né? Não, era uma coisa surreal, assim. Eu me lembro, hoje eu assisto muito as novelas do Viva, eu adoro umas novelinhas antigas. Eu tenho até um amigo que fala assim, você com as tuas novelinhas podres aí, porque é mais novo, metade das coisas ele não viu e tal, mas eu me divirto lá, eu olho e vou lembrando. E a gente vê nos cenários aqueles computadores com meio metro, era como teve a televisão de tubo, né? Sim. E aí, eu penso que hoje, que com isto aqui, na mão de qualquer criança, né, ela pode saber o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. É um universo. E pode ter informação correta e pode ter informação mentirosa. Porque nem tudo que está aqui dentro, que mora aqui, né, aqui tem um monte de gente morando e tal, nem tudo que está aqui é verdade. Então cheque informações, que é um princípio do jornalismo, né? Sem dúvida. Apurar as fontes. Exatamente. E chique é perguntar, né, Fábio? Muito. Chique é se interessar, chique é mergulhar naquilo que você não sabe. Exatamente. Né? As pessoas enxergam de outra forma. Não vou perguntar, porque vai parecer vai parecer que eu sou burro ou que eu sou ignorante. Chique é ter interesse.
interesse pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, né? E se mostrar aberto a receber esse conhecimento. Não sei, como é que é essa história? E saber que conhecimento não ocupa espaço, né? Exatamente, quanto mais, melhor. E quantas conversas incríveis a gente tem com pessoas que a gente acabou de conhecer, que vem te trazer algo novo, que vem te ensinar alguma coisa. Não parei pra pensar nisso, gente. A curiosidade, para mim, é muito mais elegante do que um echarpe, do que uma bolsa de grife, do que um relógio, uma joia, porque a curiosidade motiva o mundo. Né? Foi através da curiosidade que tantas coisas foram inventadas, né? Aliás, eu quero prestar uma homenagem, eu adoro, eu acho que um dos meus inventores favoritos, o Willis Carrier. Muito obrigado pelo ar-condicionado, Willis Carrier, como eu queria ter te conhecido. Eu te dava beijo na boca, de língua, se você quisesse. Né? Mas deveria ter sido mais aplaudido nos Não é uma... dias. Deveria. Nossa. Gente, hoje em dia é uma salvação, sim, né? Que loucura, difícil não conseguir. Então, como a gente deve valorizar, né, as coisas. E eu vejo nas mínimas. Eu sempre acompanho assim. Tem invenções que hoje a gente acha, porque já faz tanto parte do cotidiano. Eu nasci, já estava aí, então perde o valor. Cotonete é uma coisa brilhante. Se você parar para pensar, cotonete é uma coisa genial. Creme dental. Band-aid. Eu vou sempre lendo as origens de tudo e tal. Quer dizer, era uma mulher, um trabalhador de um laboratório que a mulher se machucava cozinhando, e que buscou criar uma bandagem adesiva para que ela então, com seus cortezinhos e tudo isso, ela pudesse continuar cozinhando. Ele também se aproveitou, parece que ela cozinhava muito bem. Mas ele aí então criou o Band-aid com a sua espuminha no meio e o adesivo do lado. Eu acho tudo isso brilhante. Sem dúvida, e né? A nossa evolução viva aqui na nossa frente. A gente está usando e está inventando. Renan, é hora de presentear a Joyce para mim, por favor. Me dá um buquê. Olha, buquê. Você vai ganhar um buquê lindo da Boutique de Flores. Olha, já tô vendo daqui. A Boutique de Flores é muito querida. Obrigado, Renan. E a primeira sacolinha ali também é dela. Olha, minha querida, a Boutique de Flores, que é uma parceira querida, fez esse buquê para você e para as outras duas meninas da casa. Para Malu e para Lorena. Deixar muito ali num canto bonito, gostoso. Obrigado, Boutique de Flores, há tantos anos comigo. Quero agradecer a gentileza da Cecília, da Silvia, vocês são os amores. E aqui é uma sacolinha de presentes para você. Olha, então, aqui vai me mostrar? Pode mostrar, então, olha aí. Você tem. Gente, já vi que tem o querido J. Matos, que nos manda. O J. Matos também está com a gente desde o começo. Então tem um espumante delicioso para você e para o Luciano. Essas meninas não vão tomar, não tem idade ainda. Não pode ainda. Só vem uma taça. As tacinhas do Pó de Arruda. Este é um livro é muito querido, ele é o conselheiro, ele durante a pandemia descobriu essa figura, esse personagem, onde ele mascarado aconselha pessoas, hoje ele tem cento e tantos mil seguidores, a maioria público feminino, e ele fez uma dedicatória para você, que ele vai ficar muito feliz de você, uma opinião tão avalizada quanto a tua, para apreciar o trabalho aí. Com certeza, vou ler. E vou falar nas redes o que eu achei, compartilhar com vocês. É muito bacana, ele vê que ele procura fazer a melhor informação e ele procura estudar e aprender para falar isso. E isso é uma delícia. Agora chegou a hora da coisa gostosa. Posso? Pode. Deixa eu ver. Você e sua família, vocês são convidados. Que lindo! Vocês são convidados da Cozinha do Beco para uma experiência da Mônica, que você conheceu. Eu conheci, mas nós vamos com toda certeza. E aí é o seguinte, vocês tanto podem pedir um delivery na sua casa, quanto ir até lá. Ir até lá é mais gostoso, vamos marcar um dia, quem sabe vamos juntos. Vamos, vou adorar. E é um cardápio delicioso, eles estão ali no Beco do Batman, aqui em São Paulo, que é um ponto turístico bárbaro, as pessoas adoram. Nos finais de semana e feriados, tem artistas. Eu adoro esses artistas mambembes, esses artesãos e essas coisas. Tem muita coisa no bairro, que tem muita coisa interessante. Então, vale a pena ir até lá, saborear uma cozinha deliciosa, uma cozinha com afeto. Né? Eles fazem verdadeiramente aquela comida comfort, gostosa, assim que a gente fica bem. Adoro. E tem ali grandes momentos. Inclusive eles têm também uma galeria de arte no restaurante. Então eles têm o acervo próprio e acervos temporários que são trocados nas exposições.
Come uma comida deliciosa, aprende ainda faz um programa gostoso, aí você delícia. entende a diferença entre grafite e pichação, porque você vai poder perceber isso nos muros do beco, aí a gente vai aprendendo. Ah, tudo que tá pendurado aí, borrado na parede, foi pichado. Não fala bobagem, porque não é isso, é uma expressão artística, é uma demonstração muitas vezes respeitosa, então vale a pena a gente sempre aprender. Sim, né? Obrigada pelo convite. Minha querida, com certeza. Eu quero lhe agradecer imensamente. Muito obrigada. E vou registrar aqui uma coisa que é a mais pura verdade. Eu sempre me encantei pela doçura da sua voz e pela força da sua presença. Obrigada. Verdadeiramente. A sua figura sempre me impactou de uma maneira muito positiva, mas muito marcante. Então eu quero te render a minha homenagem, a minha admiração. E quanto mais estamos juntos em momentos sociais, em papos, eu vou vendo que você não faz jus ao antigo ditado, por fora bela viola. Porque bom. Por dentro daí não tem pão bolorento, tem uma figura deliciosa. E você mudou uma opinião minha hoje. Que bom. Eu faço questão de deixar esse registro que você, através da doçura da sua voz, conseguiu me convencer de algo que até então eu era reticente. Que Muito ótimo, obrigado. Que bom esses Exercite momentos esse poder, viu? Nos trazem esses encontros e essas possibilidades. Obrigada por esse convite, eu adorei, parabéns pelo seu trabalho de tantos anos, sou uma admiradora e fico também cada vez mais feliz quando a gente se encontra e cada vez mais ultimamente, né? É verdade. E se conhece um pouco mais para estar cada vez mais próximos. Obrigada. Muito obrigado, viu? Continue nos trazendo informação com qualidade de jornalismo. Obrigada. Muito obrigado. Gente, é isso. Terça que vem estamos novamente aqui, sempre com figuras interessantíssimas. Esses dias agora são de gravação, figuras geniais. Já vi uma querida amiga que está lá fora também, uma maravilhosa que é amiga da Joyce também e que o marido dela já esteve aqui comigo. Será que vocês já estão matando quem será? Então eu espero vocês na próxima terça-feira às 20 horas e por favor, sigam, compartilhem, acionem o sino, falem para as pessoas, contem para a vizinha, contem para a tia, para a comadre. E eu sugiro o seguinte, conta pra gente fofoqueira. Conta. Sabe aquela tua comadre fofoqueira, aquela tia fulana do bairro que não para de falar da vida dos outros? Fala pra ela, olha, pode arruda. Porque aí ela espalha essa informação e mais pessoas estarão junto com a gente. Muito obrigado, até a próxima terça. Obrigada. Minha querida, mais uma vez, um beijo carinhoso.